The Most Heartless Cases on Paternity Court. Desde a busca de uma mulher determinada em descobrir a sua verdadeira linhagem até a batalha de um homem contra as consequências de um encontro fugaz, passando pela luta de um pai contra as dúvidas que moldaram a sua relação com a filha, estes casos de cortar o coração revelam as complexidades das relações, o poder da verdade e o espírito humano inabalável. A sala de audiências torna-se um palco de emoções cruas à medida que as vidas mudam para sempre com a revelação dos resultados do ADN. A menina Myers apresentou-se em frente ao tribunal e disse que queria muito saber quem era o seu pai. Fez uma lista de 13 homens que poderiam ser o seu pai, que a sua mãe, a menina Madrigal, lhe deu. Quando tinha 13 anos, uma pessoa que era como um pai para ela foi-se embora, e isso fê-la querer compreender melhor as coisas. A lista de possíveis pais da sua mãe cresceu lentamente ao longo de cerca de 1 ano, mas parecia que a sua mãe não estava a levar isso muito a sério. A SRA. Madrigal, a sua mãe, também falou no tribunal. Explicou que tinha 17 anos quando engravidou de Miss Myers e disse que o momento pode não ser exato, devido à altura em que descobriu que estava grávida. Um dos homens da lista, o Sr. McCraney, admitiu em tribunal que teve um pequeno romance com a menina Madrigal. Ele disse que ela estava interessada nele e que estiveram juntos durante alguns minutos, o que acabou por a engravidar. O tribunal descobriu que a menina Madrigal tinha estado envolvida com outro indivíduo da lista, o Sr. Smith, por volta da mesma altura. O Sr. Smith disse que estiveram juntos por pouco tempo e que a Madrigal lhe mostrou uma fotografia de um bebê, dizendo que poderia ser o seu bebê. Mas era difícil saber se isso era verdade, porque eles não passavam muito tempo juntos. A Myers disse que tudo isto a fazia sentir-se muito confusa e que não sabia de onde vinha. Falou com a mãe e disse que se sentia abandonada e confusa quanto à sua origem familiar. A mãe disse que, apesar de as coisas serem complicadas, tinha optado por tê-la e que o momento em que isso aconteceu só tornou tudo mais confuso. Depois, houve um grande momento no tribunal, quando obtiveram os resultados de um teste de ADN. O primeiro teste dizia que o Sr. Smith não era o pai dela, mas o segundo teste dizia que o Sr. McCraney era o seu verdadeiro pai. Isto foi realmente surpreendente e o Sr. McCraney não podia acreditar. Ele não estava nada à espera deste resultado. O vídeo começa com uma confissão chocante de Mr. Manser, levando a um drama no tribunal que muda o curso da sua vida. Ele recorda que 12 horas da sua vida resultaram numa sentença de 5 anos no departamento de correções. A mulher envolvida era uma amiga íntima da sua tia e viviam todas na mesma pequena comunidade. Embora se conhecessem, o Sr. Manser esclarece que a sua relação se limitou a um encontro de uma noite, apesar das versões divergentes. O Sr. Manser considera que a natureza da sua relação não tem importância à luz dos acontecimentos que se desenrolaram. Reconhece que tiveram uma relação sexual a dada altura, o que levanta a possibilidade de ele ser o pai do filho dela. Afirma que só soube da existência da criança em 1995, quando foi notificado com os papéis do tribunal. Explica que, devido a várias circunstâncias, não pôde comparecer em tribunal, o que levou a que fosse declarado pai por omissão. Consequentemente, foi acusado de não pagamento de pensão de alimentos. Passaram-se vários anos antes de Manser ser preso por não pagar a pensão de alimentos. Manifesta a sua gratidão por um programa que o ajudou a confirmar se era efetivamente o pai da criança. Defende a sua incapacidade de comparecer em tribunal, invocando o medo e outras dificuldades. Esclarece que não pagou a pensão de alimentos durante cerca de 8 anos e não 3. Explica o seu historial de pagamentos depois de ter cumprido pena na prisão. Num momento de autorreflexão, o Sr. Manser reconhece que a sua teimosia contribuiu para a dor que ele e outros sentiram. Mantém-se inflexível quanto ao facto de não se provar que é o pai da criança. O juiz revela pormenores sobre um teste de ADN anterior em que faltavam informações sobre o Sr. Manser, salientando a sua ausência durante o teste. Outro registro de laboratório de 1995 é apresentado como prova. A situação intensifica-se à medida que as emoções se exaltam. Mr. Manser afirma que não submeteu um teste de ADN e a mulher envolvida reage com emoção, expressando a sua frustração. Os resultados do teste de ADN chocam toda a gente, pois excluem Mr. Manser como pai da criança. Apesar do alívio de não ser o pai da criança, as tensões aumentam à medida que as interações entre as partes envolvidas permanecem tensas e emocionais. O vídeo termina com emoções não resolvidas de ADN chocam toda a gente, pois excluem Mr. Manser como pai da criança.
Apesar do alívio de não ser o pai da criança, as tensões aumentam à medida que as interações entre as partes envolvidas permanecem tensas e emocionais. O vídeo termina com emoções não resolvidas e o peso das ações passadas de Mr. Manser, incluindo o seu tempo na prisão. O Sr. Jackson Jr. falou no tribunal sobre o facto de o processo de paternidade ter prejudicado muito a sua vida. Disse que lhe tinha dado cabo do dinheiro, da mente e do corpo. O estresse provocado pelo processo deixou seu coração tão fraco que precisou de um pacemaker. Explicou que começou a pagar dinheiro quando arranjou emprego, e foi nessa altura que descobriu que devia dinheiro para o seu filho. Nessa altura, já devia 13.000 dólares devido a pagamentos em atraso. Tentou pôr as contas em dia, mas as multas foram aumentando e agora deve mais de 25 dólares. A menina Jackson disse que acha que o Sr. Jackson Jr. é o seu verdadeiro pai. Lembra-se de que ele nem sempre tinha a certeza quando ela era miúda. Por vezes dizia que talvez não fosse o pai dela. Ele admitiu que tinha dúvidas porque a mãe dela tinha outros namorados na altura. A SRA. Jackson falou sobre como a sua relação com o Sr. Jackson Jr. era difícil quando ela estava a crescer. Sentiu que ele a tratava como uma amiga e não como uma filha. Até lhe chamava Homie. Isto fê-la ver as coisas que ele fazia de uma forma diferente. Ele disse que não era muito chegado a ela porque era casado com outra pessoa quando a mãe dela engravidou. Disse que negava ser pai dela por esse motivo. Miss Jackson discordou e disse que ele sabia onde elas estavam por causa da família. No tribunal, falaram de mais coisas que demonstraram que a sua relação era difícil. O Sr. Jackson Jr. disse que estava arrependido e que não era uma pessoa má. Tentou falar com a SRA. Jackson, mas ela não queria falar. A SRA. Jackson lembrou-se de uma altura em que lhe pediu dinheiro para comprar gelado, mas ele disse que não, e depois comprou álcool. Estas recordações deixaram-na muito triste e dificultaram-lhe a confiança nos homens. Ambas falaram do quanto se magoaram por causa de tudo isto. A SRA. Jackson disse que toda a situação a fazia sentir-se mal na sua cabeça e tornava difícil escolher bons namorados. Depois de partilharem os seus sentimentos, descobriram através de um teste de ADN que o Sr. Jackson Jr. é o seu verdadeiro pai. No mundo do tribunal de paternidade, as emoções estão ao rubro quando a complicada história de Miss Hall e Mr. Richard se desenrola perante os olhos do juiz. A mãe de Miss Hall, Miss West, intervém para fornecer o contexto, refutando a afirmação de Mr. Richard de que o seu filho não tem nada de que ter sede. Ela argumenta que a falta de apoio do Sr. Richard contradiz as suas acusações. De acordo com Miss West, as insinuações de Mr. Richard de que Miss Hall o perseguia são infundadas, uma vez que ele também mostrou interesse por ela. No entanto, o tribunal fica rapidamente a saber que ambas as partes desempenharam um papel na dinâmica da sua relação. Mr. Richard admite a sua própria sede e confessa ter manipulado a situação ao contactar Miss Hall através do Instagram. Miss Hall confirma que as intenções de Mr. Richard eram reacender a relação depois da ruptura anterior, reconhecendo que ambos contribuíram para o empurrão e a atração. Uma bomba cai quando Mr. Richard revela que a separação anterior foi despoletada pelos seus ciúmes e desconfiança. Ele conta um incidente em que bisbilhotou o telemóvel de Miss Hall e viu mensagens de outro homem. Esta revelação levou-o a acabar com ela, mas Miss Hall diz que manteve a gravidez em segredo devido à relação tumultuosa que tinham. Miss Hall acaba por informar Mr. Richard da sua gravidez, o que gera mais conflitos. O Sr. Richard expressou dúvidas e questionou se era ele o pai. Apesar da sua história tumultuosa, ele também admitiu ter tido encontros desprotegidos com ela na altura da conceição. Numa reviravolta dramática, as dúvidas de Mr. Richard são dissipadas com a revelação dos resultados do teste de ADN. O tribunal confirma que o Sr. Richard é, de facto, o pai da criança de Miss Hall, dissipando a incerteza que rodeava a sua situação. No meio do drama e da tensão do tribunal, a verdade prevalece, oferecendo um desfecho e respostas a uma história cheia de dúvidas e complicações. Partilhe a sua opinião na secção de comentários abaixo e subscreva o nosso canal para mais vídeos deste tipo.